A pergunta de hoje é a seguinte: você sabe aonde quer chegar? Boa pergunta, né? Você sabe? Não? Ah, então preste atenção, porque agora nós vamos ter um papo de mulher com a doutora Arlene Ribeiro, psicanalista. Seja bem-vinda, doutora Arlene. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Tá linda com essa cor. Obrigada. Seja bem-vinda. Vou começar o ano no azul, né? Não é bom, né? Eu não sei se existe essa coisa de cor do ano. Será que existe isso? Olha, as pessoas acreditam, né? Mas eu acredito que a cor assim tem uma vibração diferente, né? Eu acredito. Então, você internaliza isso, né? Quando você se veste de uma cor diferente, eu acho que é legal isso. Às vezes eu sou até um pouco ousada, sabe? Outro dia eu estava saindo com shorts verde e uma blusa roxa. Aí o Maurício falou, nossa, onde você vai assim? Eu falei, me deixa, que eu tô gostando. Estou colorindo hoje. Estou gostando. Era bem colorido, mas estava gostando. É bom, é bom. Adorei a sua sugestão de fazer a pergunta a quem está nos assistindo, se você sabe aonde quer chegar. Boa pergunta essa, né? Boa pergunta, não é? Porque principalmente agora, início de ano, né? Toda vez que o ano inicia, ou que um ciclo se inicia, essa pergunta eu acho que cai muito bem. Sim. Porque é uma época de pensar sobre isso. Reflexão. E eu gostaria de falar um pouquinho assim, você sabe aonde você quer chegar? Quando fazemos essa pergunta, veja bem, o que vem à mente, né? Se eu fizer essa pergunta para você, qual a primeira coisa que vem à sua mente? É a área profissional, é sucesso, é prosperidade, é vida pessoal, é família? O que vem à sua mente em primeiro lugar? Você vê quantas questões aparecem aí, Sim. não é verdade? Então, assim, quando nós falamos, você sabe onde você quer chegar, onde você quer ir, né? Então, é um primeiro momento que você para, respira e faz uma reflexão da sua vida toda. Então, não entrando muito na área assim, de coaching, de metas, de objetivos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais das questões emocionais que estão sobre isso. Não é mesmo? Porque para você se organizar, primeiro você precisa organizar a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos. A organização tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. No primeiro momento, então tá, onde eu quero chegar? Ok, então acho que na maioria das pessoas, a primeira coisa que vem à mente é o sucesso, né? Nossa, quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero estar bem em todas as áreas da minha vida. Ou a pessoa que fala assim, eu quero ter muito dinheiro. Prosperidade. Para você ter muito dinheiro, você precisa trabalhar, né? Sim, então vem isso, você almeja, você olha para você já num topo, né? Assim, com todas as áreas da sua vida perfeita, já caminhando. E, na verdade, isso é muito difícil de acontecer. Então, aonde eu quero chegar é seu plano final. Eu quero chegar lá, eu vou fazer tudo para isso acontecer. É o destino final. Porém, o caminho que vai me levar a realização disso, eu preciso primeiro buscar prioridades. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa de sucesso. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu preciso primeiro ter um talento. Ou descobrir qual talento é o que eu tenho, né? Isso, descobrir principalmente. Ou às vezes você já até sabe, mas ele está adormecido. Entendi. Não é? Então você precisa assim motivar, você precisa resgatar isso. E para isso acontecer, tem que haver uma reorganização emocional, uma reorganização de sentimentos. Porque quando você pensa assim, bom, então eu quero ser uma pessoa, eu tenho talento para música, eu vou ser um ótimo cantor. Mas vem à sua memória, ao mesmo tempo que você almeja aquilo, vem à sua memória todas as negatividades que te impediram de caminhar para esse lado. Por exemplo, as palavras que você ouviu, os desestímulos familiares, as questões de autoconfiança. Então, são todos os sentimentos que estão envolvidos aí que, de certa forma, vão te bloquear. Então, eu penso que essa reorganização de sentimentos é o primeiro passo para você pensar para onde você quer ir, onde você quer chegar. Na abertura do programa eu comentei que se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não sabe como chegar. Sim. Né? Então foi legal que você falou de
de saber qual é o caminho a percorrer para chegar onde você deseja. Todo final de ano eu paro e penso, o que deu certo? Porque às vezes a gente fica focado só no negativo, né? Liga a chavinha do não. Então eu sempre paro assim, antes do ano novo eu paro e penso, falo, Isa, o que você realizou esse ano que deu certo? Aí eu vou lá e escrevo na minha agenda tudo que deu certo. E o que você gostaria de fazer no próximo ano que não deu certo em 2016? Né? Porque nem tudo que a gente deseja dá certo. Tem muita coisa que a gente deseja e que não dá certo. Então eu acho que fazendo essa divisão do que deu certo, daquilo que eu gostaria que desse certo, eu posso de repente traçar um caminho para chegar no que deu certo. Sim, com certeza. E você sabe que a forma também negativa, quando as pessoas não sabem onde querem chegar, quando você não sabe o seu caminho, que às vezes é muito difícil mesmo, começa pelo negativo. Você sabe o que você não quer. Então, mesmo na sua lista, né? Tudo aquilo que não foi legal, você já sabe que você não quer repetir. Então, o negativo, né? A forma negativa, assim, eu não quero, eu tenho uma certeza, eu não quero mais isso para minha vida. Então, isso vai te impulsionar a querer o contrário. Então, você já tem um caminho, uma direção, percebe? Então, sempre analisando o positivo e o negativo, o bom e o ruim. O ruim tem que te impulsionar ser uma força bastante forte para te levar para o caminho certo, para o caminho ideal. Você sabe o que eu costumo fazer na minha agenda? Eu gosto de agenda de papel. E na página, na contracapa, a parte dura mesmo da agenda, eu escrevo nessa parte justamente para não poder arrancar. Então eu escrevo lá, escrevo tudo que eu desejo realizar para o ano que está começando. E aí no final do ano, como eu falei, eu vou lá e risco o que eu realizei e o que eu não realizei. Hoje de manhã, muita coincidência você está falando sobre isso, que hoje de manhã eu peguei a agenda da escola do meu filho e na agenda tem uma folha escrita assim, o que eu vou fazer este ano. E aí eu peguei e falei, ele tem 6 anos, aí eu falei, Marco, o que você gostaria de fazer este ano? Aí ele olhou para minha cara tipo assim, não entendi, sabe? Aí ele falou, mas como assim, mamãe? Eu falei, o que você gostaria de realizar esse ano? O que você gostaria? Aí ele falou, mas me explica. Eu falei, por exemplo, eu gostaria de ir para a Disney. Ou eu gostaria de ter um carrinho de controle remoto. Eu saí da sala e deixei ele lá com o caderno e com a caneta. Aí ele me chama, mamãe, já escrevi o que eu desejo. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Você não vai acreditar, Aline? Ele escreveu, eu quero aprender a falar alemão. Eu falei, o quê? Alemão. Eu falei, gente, foi ousado. E eu achei interessante isso. E estou trazendo isso aqui para todos vocês, para ver a ousadia de uma criança, da liberdade de querer algo que parece impossível. Por que a gente não pode querer algo que parece impossível? Então, entra nisso que eu estava falando, né? Nesse contexto emocional, olha só que legal. Como a criança é ousada, ela é livre, ela tem liberdade, ele falou, né? Aprender alemão. Ele não tem a dimensão do que é o alemão. Não. Ele viu isso como um diferencial, como algo assim, nossa, legal. É uma surpresa, uma coisa boa, uma coisa diferente, não é? Então, ali ele não associou as emoções do que ele vai precisar para conseguir isso. Os adultos não. Poxa, se eu for aprender alemão, começa a colocar empecilho. Alemão é difícil, nossa, eu nunca vou conseguir. Olha os sentimentos entrando, né? O negativo. Nossa, o negativo. Nunca vou, é muito complicado, não vou dar conta. Aí você já vai se boicotando e vai diminuindo a sua necessidade de realizar esse desejo, olha só. O que não acontece com a criança. O que não acontece com a criança, porque ela é livre. Você deu a ordem, deu o comando. O que você quer? Eu quero. Então, olha que legal. Então, nós adultos deveríamos praticar um pouquinho isso também, né? Essa flexibilidade e liberdade. Assim, deixar um pouquinho os sentimentos envolvidos de fora para que essa realização ela acontecesse com maior liberdade. Então, se eu resolvo sem julgamento, né? Sem julgamento, uma coisa impossível. Vou aprender alemão. Eu não vou pensar se é difícil, se é fácil, se é isso, se é aquilo. Eu vou. Então, eu vou deixar aquilo bem claro na minha mente e vou correr atrás de fazer. Se for fácil, se for difícil, o caminho vai me mostrar. Mas eu fui, né? Então, é bacana esse exemplo que você deu, porque realmente é a flexibilidade da criança e do adulto. Depois que ele escreveu isso, tem uma página para escrever. Eu falei, filho, o que mais você quer? Ele falou, eu já estou muito cansado, pensei demais. Ele falou, amanhã eu escrevo outro. Eu falei, tudo bem, filho, não tem problema. Chegou uma pergunta de Manuela, de São Caetano. Obrigada, Manuela, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte, existe algum tipo de exercício diário para se manter motivado? Boa pergunta.
Exercício diário para se manter motivado, primeiro é o querer, né? O querer é fundamental. Então, por que você quer estar motivado, quer ficar motivado? Porque algo te impulsiona a isso, porque você está desejando, porque você quer realizar. Então, o exercício diário é manter isso latente na sua mente. Deixar essa pulsão... Uma chama assim, acesa. Uma chama acesa e uma pulsão mesmo, algo tipo um pop-up mesmo falando para você. Olha, isso é necessário, é preciso, você tem que buscar e não deixar que outras questões do dia a dia de certa forma, te deixe negativamente influenciado, cada vez mais para baixo, né? Acho que o exercício seria esse, se manter assim. Legal. Chegou mais uma participação da Sandra de Mauá, ela quer saber o seguinte: na psicanálise, existe alguma forma de tratamento para pessoas depressivas? Eu acho que ela quer dizer além dos remédios, né? Sim. Acho que seja isso, não sei. A Sandra de Mauá. Obrigada, Sandra. Com certeza. Eu acredito assim, na psicanálise nós vamos fazer uma busca de si próprio, tá? Então é uma autoanálise. Você vai buscar a origem dos seus conflitos. Então eu tenho resultados assim extremamente positivos, porque num primeiro momento nós vamos aliviar essa angústia, né? Nós vamos tratar essa depressão que está ali. Agora, nós vamos aprofundar isso daí na origem dela. O que te levou a deprimir? Quais foram os mecanismos que te fizeram ficar neste estado? Então, é fantástico o resultado. Claro que dependendo, não estou generalizando, mas dependendo do caso, é necessário um medicamento, sim. Mas às vezes no estágio assim que está o medicamento acompanhado da terapia, excelente resultado. Então, é muito indicado, tem resultados e com certeza eu aconselho. De uma certa forma, muitas pessoas dizem assim, quando eu entro na terapia, eu ouço uma profissional sem me julgar, né? Que eu acho que o grande medo de todos nós é receber sempre um julgamento, né? Um pré-julgamento de alguém que está ao nosso redor. Porque às vezes você conta um problema ou uma dificuldade sua para alguém e a outra pessoa fala, isso daí não é problema, né? Cada um tem o seu problema, tem a sua dor. Não dá para mensurar o que é mais doloroso do que é menos doloroso. Às vezes, para mim, o que é mais difícil, para você é mais fácil. E o contrário também. Sim. Né? Então, acho que o que você falou tem total pertinência em relação isso a maior ética da terapia é essa, né? O não julgar. Você entra em terapia, ali é o seu ambiente mais neutro. Ninguém vai te julgar. O terapeuta ele vai te acompanhar. Quer ir para a esquerda? Vamos. Quer ir para a direita? Vamos. Só que com o olhar de fora, eu vou te mostrar o que você tem a ganhar e o que você tem a perder dos dois lados. Então, a reflexão vai ser do próprio paciente. A resposta não está na psicanálise. Né? Na psicóloga, quer dizer. Exatamente. Ou na psicanalista. Está em você mesmo. Está em você mesmo. É uma reflexão que vai te fazer pensar e tomar as decisões que, obviamente, são melhores para você. Legal. E em relação à pergunta que nós deixamos hoje, que nós estamos comentando, se você sabe onde você quer chegar, eu penso que quem tem depressão, aí sim fica muito difícil de chegar em algum lugar, né? Porque quando você está com depressão, você não consegue enxergar nada, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Com certeza, aí você já está num estado não natural. Então, quando você está com alguma patologia, com alguma neurose, com alguma coisa assim fora da normalidade, você primeiro precisa entrar em equilíbrio para você depois poder buscar os seus objetivos. Você pode usar, né, como um impulso positivo, assim, de alimentar, de começar um sonho, por exemplo, assim, bom, deixa eu pensar onde eu quero chegar, mas aí no estado depressivo que você está, vai ser muito difícil, não impossível, mas vai ser mais difícil. E através do tratamento, através da fala, através do diálogo, da conversa, você vai se alimentando dessas coisas positivas e vai saindo dessa depressão e conseguindo ver aquela luzinha no fim do túnel, sabe? Então aí sim, aí você caminha e consegue a sua resposta. Muito bem. A Aparecida de Santo André mandou uma pergunta, quer saber quais os principais motivos que levam a pessoa a ter depressão. Os principais motivos, olha, são vários os motivos, né? Nós não podemos generalizar, mas geralmente assim, a depressão, ela provém de vamos falar das causas emocionais, né? De uma perda, de um conflito não resolvido,
de dúvidas, de indecisões, de excesso de intensidade de pensamento em algo que você não quer. São muitas situações que podem levar a uma depressão. Agora, a depressão também é uma questão já física, né? Quando ela está instalada no corpo, é uma doença, então você tem que medicar, você tem que tratar. Mas as causas que levam à depressão geralmente são conflitos não resolvidos. Entendi. Mais uma pergunta da Neuza de Diadema, ela quer saber o seguinte: a psicanálise é indicada para crianças? Sim, a psicanálise é indicada para crianças, sim. É um tratamento um pouco diferenciado, porque você tem que entrar um pouco também na psicologia, dependendo da idade da criança, né? Você vai entrar numa linha mais com brinquedos e tal, mas ela é indicada, sim, ela pode ser usada e tem muito resultado. Muito bem. Você falou sobre a depressão, né? E veio a pergunta da telespectadora falando sobre isso. E eu vejo que hoje em dia as pessoas o número de pessoas deprimidas hoje em dia são muito maiores do que, por exemplo, há uma década atrás. Você acha que isso é decorrente, por exemplo, do dia a dia que a gente vive aqui no país, dessa ansiedade que a gente tem, não saber como fica a situação financeira do país? Quer dizer, você nunca sabe como, nos Estados Unidos, por exemplo, eles sabem quanto eles vão pagar de juros o ano inteiro. Aqui no Brasil, não. Né? A gente não tem essa noção. Então, essa ansiedade que a gente vive nesse país, você acha que também pode ser um agravante de as pessoas hoje em dia cada vez mais desenvolverem a depressão e cada vez mais cedo, cada vez mais jovem? Olha, a depressão, segundo os índices que a gente vê, não só no Brasil, mas ela é o mal do século, né? É uma doença que ela está, assim, causando... O índice de suicídios é muito grande, não só aqui, mas no mundo inteiro. É uma doença que está se agravando muito. É uma das maiores causas de morte que vão acontecer daqui para frente. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma geração tão triste. Como essa, né? E as próximas gerações, uma geração triste. Por conta de quê? Tem tudo a ver com o que você falou? Claro, situação econômica, essa instabilidade que mexe com o seu emocional, com o financeiro, desestabiliza, com a segurança. Mas eu atribuo mais assim ao vazio existencial na vida das pessoas, sabe? Por quê? Porque cada vez mais a informação ela chega de uma forma muito rápida. Então, você tem que estar sempre cumprindo metas, você tem que estar sempre pronto para tudo, você tem que estar sempre em movimento assim muito rápido, né? Que de certa forma vai te desgastando, consumindo, vai te levando assim a uma perda de energia muito grande, tá? Então às vezes essa perda de energia muito grande, sem foco, a pessoa acaba entrando numa depressão, entrando num mal-estar, entrando num conflito maior. Sabe? Então, assim, por mais suprida que ela esteja, se ela não se vigiar, não policiar todos esses movimentos, ela pode sim cair num vazio existencial. Porque é aquela coisa assim, eu tenho tudo, está tudo bem, mas não sou feliz. Já ouvi muita gente falar isso. Eu sou cristã e eu também penso, independente da religião que a pessoa tenha, eu acho que quando a gente também não acredita em Deus, não entende que existe algo acima de nós, sim, eu acho que a vida fica muito mais difícil de ser levada. Com certeza. O que eu também concordo plenamente é corpo, alma e espírito, sabe? Trago muito isso em terapia porque é o que eu acredito. Você tem que cuidar do corpo, do movimento, você tem que cuidar da alma, que são a sede das suas emoções, e você tem que cuidar do seu espírito, da sua parte espiritual, Com independente certeza. de religião. Sim. Mas para você ser um ser humano completo, você precisa buscar isso. Sim. Porque cada vez mais é provado que a espiritualidade é o canal. Se você não estiver bem aqui, não desce. Não, e a pessoa que focar só no material, eu acho que aí sim sente cada vez mais esse vazio. Então, o material, às vezes a pessoa quer ter o material para suprir esse vazio. E aí a pessoa tem todo o material e aí o vazio fica cada vez mais fundo. Fica porque a mente ela necessita disso. Você tem que ter uma resposta além do natural, não é? Tudo que tem resposta para tudo não tem. Nós queremos sempre mais. É verdade. Chegou mais uma pergunta. Vamos colocar aqui na tela. Deixa eu ver quem é que mandou. Vamos ver. Aqui está chegando para mim. Aqui. Vamos ver. Quem escreve é Fátima de São Bernardo do Campo. Ela quer saber o seguinte: os vícios podem ser considerados mais
a causa ou a consequência de uma depressão? Os vícios, mais a consequência. Consequência. Mais a consequência, porque quando você entra numa depressão, não que não existe causa também, mas quando você entra numa depressão e não consegue sair dela, de certa forma, você vai procurar um caminho para se livrar deste mal, deste sofrimento. Para suprir esse vazio, né? Para suprir esse vazio. Então, o vício geralmente é um alívio de um sofrimento, é um substituto do sofrimento. Como se, por exemplo, se a pessoa usasse droga, no momento que ela está usando droga, ela supre aquele vazio e se sente bem até a página 49. Exatamente. Né? Ou beber, ou sexo, enfim, infinitos vícios que a pessoa pode ter. Exatamente, é como uma depressão profunda, a pessoa pode chegar a um suicídio. Acredito nisso. Né? Ela pode chegar, porque ela busca um caminho para aliviar aquele sofrimento. E não vai sair, vai ficar cada vez pior, né? Pior. Ela precisa sair, entender o que ela está vivendo, ela precisa entender de onde surgiu isso, qual foi o primeiro momento que levou a isso, e a partir desse momento ela começar a trabalhar a função inversa, e resgatando tudo aquilo que ela tem de bom, todos os ganhos, tudo aquilo que foi bom, para ela poder superar este momento, se fortalecer. Pois bem, então fica a dica, pensa um pouco hoje, você sabe aonde quer chegar? Boa pergunta, né, para você se fazer no banho, escovando os dentes, se trocando, né? Ou até na hora de dormir, deita e pensa, onde eu quero chegar, né? É boa. Se quiser, entre em contato com a psicanalista Arlene Ribeiro. Vamos deixar os contatos aqui na tela? Sim. Tá aqui o telefone, Facebook, também tem Instagram. Fique à vontade. Adorei, Arlene. Obrigada, viu? Obrigada. Bom ano para você. Que 2017 seja espetacular. Vai ser, tenho certeza. Já tá sendo. Para nós. Obrigada. Agora vamos ver o resultado final da Suelen, que fez a tatuagem. Olha, a micropigmentação em 3D. Vamos ver o resultado? Tem como mostrar? Olha lá, vamos ver. Olha que linda que ela ficou. Adorei, Suelen. Parabéns. Muito bonita. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde. Eu desejo um ótimo restinho de tarde. E amanhã tem mais, Revista Mais para cada um de vocês. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.